Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora, por estar aqui, ministrando mais uma aula de História, do componente curricular História para vocês, certo? Mas antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Legal! Agora vamos pegar o nosso livro, isso mesmo, e vamos estudar mais um pouco sobre a vida da população que viveram muitos e muitos anos atrás. Vamos lá? Então, agora vocês irão colocar na página 12. Vocês irão ver isso aqui, certo? Revolução Agrícola. Vamos lá prestar bastante atenção? O período neolítico é marcado pelo domínio de técnicas agrícolas. Os grupos humanos que passaram a praticar agricultura não precisavam mais se deslocar tanto em busca de alimentos. Assim, muitos povos adotaram moradias fixas, ou seja, tornaram-se sedentários. Quando eles dizem que tornaram-se sedentários, é que eles não são mais nômades que vivem mudando de um lugar para o outro. Eles colocaram residências, fixaram moradia, como nós que estamos na nossa cidade e ficamos morando ali naquele local. Dificilmente estamos todos os dias nos mudando, não é isso? Algumas vezes ocorre de ter que ter mudança para uma outra cidade ou para uma outra rua, mas a gente não faz isso constantemente. Então, sedentário é isso. Nesse sentido aqui, é que colocaram residências, moradias fixas. Aos poucos, os seres humanos passaram a se organizar em pequenas aldeias. Nelas, podiam se dedicar à agricultura e à criação de animais. Como vocês estão vendo aqui ao lado, tem assim, foto de instrumentos utilizados na agricultura há cerca de 6.500 anos. É um acervo que está lá no Museu de Louvre, em Paris, na França. Ao mesmo tempo, eles começaram a produzir instrumentos mais fortes, que foram esses aqui que eu acabei de mostrar para vocês, e resistentes, como foices, machados e enxadas. Isso possibilitou aumento na produção de alimentos. Assim, com o tempo, esses grupos humanos desenvolveram novas técnicas agrícolas, como a adubação das terras, para o cultivo de plantações, a irrigação do solo e o uso de arado, puxado por animais. Aqui ele mostra, que na pré-história os seres humanos passaram a domesticar os animais, ou seja, criá-los para seu uso próprio e para determinadas funções. Acredita-se que o cachorro tenha sido o primeiro animal a ser domesticado. Então, essa pintura aqui, ela tem cerca de 4.000 anos, que representa a relação entre humanos e cachorro, lá na Tailândia. Então, se alguém algum dia perguntar a vocês, vocês sabem dizer qual animal foi primeiro domesticado pela população antiga? Foi o quê? O cachorro, certo? Agora nós iremos passar para a página 14, onde nós vamos analisar aquela imagem, essa imagem aqui, olha, certo? E responder essas questões que tem aqui no enunciado. Vamos lá? Observe novamente a foto apresentada na página 10, Depois responda as questões a seguir. No caso, ele diz na página 10, que é essa página aqui, aonde tem, mostrando, nós vamos analisar, estão vendo aqui? E aí ele pergunta, o que vocês acham que está acontecendo nessa imagem aí? Descreva a cena apresentada na pintura. Nessa pintura aqui, o que vocês acham? Isso mesmo, eu fiz essa pergunta aqui, olha. Isso que está acontecendo aí é que os humanos, humanos, não é isso? Humanos caçando animais.
Isso daqui é o que está representado aí nessa pintura. Depois embaixo ele diz assim: podemos afirmar que os povos que viviam antes da escrita não tinham história? Utilize a imagem da figura rupestre para justificar sua resposta. Eu posso dizer que essas pessoas que viviam antes da escrita, eles não tinham história? Eu posso afirmar isso? Não. Por que eu não posso dizer isso, que eles não tinham escrita? Por quê? Porque eles utilizavam, não é isso, a figura rupestre como forma, né, de nos ajudar a compreender a vida deles aqui. Então, eu não posso afirmar isso. Isso daqui não acontecia. Quando ele diz, você pode afirmar que podemos afirmar que os povos que viviam antes da escrita não tinham história? Não, não podemos afirmar. Por quê? Porque eles utilizavam, né? Porque utilizavam a figura rupestre, não é isso? A pintura, a imagem rupestre, a figura, como uma forma, né, de comunicação. Então, eles já tinham história, tantos que eles tinham história, que por causa dessas imagens, nós podemos hoje saber tudo o que acontecia, né? Nós podemos estudar e tentar compreender como era o modo de vida dessas pessoas. Concordam comigo? Isso aí. Vamos lá para o segundo? O segundo eu não fiz aqui porque é uma resposta pessoal, aonde vocês irão escrever um pequeno texto explicando o que foi a Revolução Agrícola. E na hora de escrever esse pequeno texto, vocês não vão poder deixar essas palavras aqui, essas 5 palavras, terão que estar encaixadas nesse pequeno texto seu. Ah, professora, eu não consigo. Consegue. Vocês são pessoas, crianças, adolescentes muito inteligentes. Então, vocês voltam aqui, né, para a Revolução Agrícola e com suas palavras vão utilizando essas palavrinhas daqui e formando um pequeno texto. Já na página 15, vocês irão desenhar, né? Faça um desenho para ilustrar o seu texto. O que você criou aqui, o seu pequeno texto, você irá desenhar. Aqui você fez a escrita e aqui você irá fazer a imagem. E depois vocês podem chegar e trocar as semelhanças e as diferenças com os dos seus colegas aí na sala, certo? Vamos aqui lá embaixo, o Aprenda Mais, essa partezinha aqui, tá bem? Piteco Inga é uma história em quadrinhos que traz uma releitura do personagem Piteco, criado originalmente por Maurício de Souza. Piteco é conhecido por suas aventuras pré-históricas. Nessa edição, ele e o seu povo sofrem por causa da seca do rio. Acompanhe qual foi a solução para o problema da falta de água que Piteco e seu povo encontraram. E aí tem, né, da editora Souza, Maurício de Souza, em 2013. Quem tiver a curiosidade é só pedir para a mamãe baixar na internet essa história aqui de Piteco e vocês irão descobrir como foi que ele fez para resolver o problema da falta de água, certo? Agora, nós iremos para a página 24. Isso mesmo, olha que salto! Vamos lá, acompanhando a professora aqui? Isso, olha que imagem maravilhosa nós iremos encontrar aqui na página 24. Sobre as escritas dos povos antigos. Vamos analisar qual dessas escritas pode ser incluída na nossa escrita atual de hoje? Estão preparados para viajar nesse mundo de escritas? Vamos lá? O surgimento da escrita. Ao longo dos anos, né, como ele diz aqui,
Diversas civilizações desenvolveram diferentes formas de escrita. Além de aprimorar a comunicação, a escrita foi importante para registrar informações como estoques de mercadorias, pagamentos, cobranças de impostos, leis, entre outras. Aí ele manda que a gente observe. Nessa primeira aqui, né, é uma figura rupestre, é sinais pictográficos. Vamos ler o que é isso? Os registros mais antigos que foram encontrados mostram desenhos feitos em formato de figuras que representavam aquilo que existia na natureza. Era a escrita com sinais pictográficos, em que o desenho significava diretamente aquilo que as pessoas queriam dizer. Então aqui está uma pintura, né, rupestre, localizada em sítio arqueológico na Argélia, na África, e essa foto foi tirada em 1982, certo? Vamos agora para os sinais ideográficos. Ao longo dos anos, porém os desenhos ficaram mais estilizados, quer dizer, mais modernizados. Os sinais passaram a representar ideias e sentimentos. Quando se desenhava um sol, por exemplo, muitas vezes a intenção era representar a luz ou o período de um dia. Surgia então a escrita com sinais ideográficos. Aí aqui está uma tabuleta, né? Essa imagem aqui é chamada de tabuleta de argila, com escrita de sinais ideográficos do acervo do Museu de Louvre, em Linz, na França. Essa foto foi tirada em 2016. Já aqui tem o nome de sinais fonéticos. Vamos entender o que é sinais fonéticos? Como a quantidade de símbolos se tornou cada vez maior, alguns sistemas de escrita passaram a incorporar sinais que representassem o som das palavras. Assim, surgiu a escrita com sinais fonéticos, em que as palavras são formadas pela combinação de sinais que representam sons e não os objetos em si. Então, foi criada já a linguagem de sinais, certo? Aonde as palavras tinham sons. Aí aqui embaixo está a inscrição, né? Essa imagem aqui é uma inscrição fenícia, produzida no século I a.C., do acervo do Museu de Civilização Romana, em Roma, na Itália. Essa foto foi tirada em 2016. Já aqui na página 25, nós podemos encontrar, né, a escrita hieroglífica. Isso mesmo, é escrita hieroglífica. Uma das mais conhecidas escritas egípcias é a hieroglífica, também chamada de escrita dos deuses. Ela era formada por sinais ideográficos que podia representar objetos ou sons. Preste atenção, essa daqui era de sinais ideográficos, mas só era de imagens. Essa daqui, ela, além das imagens, ela ficou o som, por isso que ela se tornou duas em uma e recebeu o nome de hieroglífica, certo? Ela tanto tinha as imagens, os objetos, como também tinha os sons. Já o alfabeto fenício, esse daqui, olhem, viu? O alfabeto foi uma das principais inovações dos fenícios. Esse sistema de escrita foi criado há aproximadamente 2.800 anos. Nele, cada letra representa um som, por isso ele é chamado de alfabeto fonético. Detalhe de inscrições fenícias, são esse aqui, né? Acervo do Museu de Louvre, em Paris, na França, e essa foto também foi tirada em 2016. Já aqui embaixo, nós encontramos os alfabetos grego e latino. Vamos entender o que é que eles querem falar? Os alfabetos grego e latino foram originados dos sinais fonéticos dos fenícios.
Os gregos adicionaram as letras que hoje conhecemos como vogais e os romanos alteraram o formato de alguns sinais, tornando-os os mais parecidos com os que usamos hoje. Escritura, né? Isso daqui, preste bastante atenção que eu falei, né? Que essa escritura em ruínas de mármore na antiga cidade histórica de Éfeso, em Izmir, na Turquia. Essa foto foi tirada em 2014. Aí ele pergunta, a escrita que utilizamos atualmente pertence a qual dos tipos citados? Hein? Qual é que vocês acham? Que é, né, esses daqui. Isso mesmo. Os alfabetos grego e latino, porque eles adicionaram as letras que hoje nós conhecemos como vogais, certo? Então, esse daqui foi o que nós utilizamos até hoje. E aí vocês podem ter uma conversa com os seus colegas caso vocês não concordem. Mas a resposta é essa, tá bom assim, meus amores? Agora, nós iremos para a página 27. Vamos lá? Mitologia grega. Vamos falar dos deuses, né? Daquelas religiosidade romana. Estão preparados para entrar em mais um pouquinho dessa história? Então vamos lá. Assim como a antiga civilização egípcia, os antigos gregos também eram politeístas e acreditavam em deuses imortais que não morriam, certo? Além deles, haviam criaturas mitológicas como centauros, ciclopes, sereias, entre outros. Olha aí de onde já vem a história da sereia. Os gregos também cultuavam heróis, que eram semideuses, ou seja, filhos de um deus ou de uma deusa com um ser humano. Aí era chamado de semideuses. De acordo com a crença dos antigos gregos, os deuses tinham aparência e emoções humanas. Os principais deuses habitavam o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Então, se alguém perguntar aonde viviam os principais deuses, vocês irão responder no Monte Olimpo, a montanha mais alta lá da Grécia. No Olimpo também viviam as musas divindades, inspiradoras das artes e das ciências. Entre os deuses estavam Zeus, o deus principal, Hera, esposa de Zeus e deusa do casamento, Atena, deusa da sabedoria, Deméter, deusa da fertilidade, Ares, deus da guerra, Dionísio, deus do vinho e do teatro, Apolo, deus da música, Poseidon, deus dos mares e Afrodite, deusa do amor. Vocês viram quantos deuses existiam na mitologia grega? Muito interessante. Querendo saber mais um pouco deles, é só pesquisar na internet, certo? Aí aqui está uma escultura, né, da deusa Atena, né, a deusa Atena no município de Atenas, na Grécia, em 2016, certo? Olha, vocês podem observar, né, a imagem dela, tem aí no livro de vocês. Depois vem a religiosidade romana. Os antigos romanos tiveram sua religiosidade influenciada por diferentes povos, principalmente os gregos. Então, quem mais influenciou, né, a religiosidade foram os gregos, né? Que mais influenciou a religiosidade dos romanos. Muitos dos deuses gregos foram adotados pelos romanos com nomes diferentes. Eles adotaram esses deuses aqui da mitologia grega, só que colocaram nomes diferentes, né? Mas mantendo os seus atributos. Por exemplo, Zeus, o principal deus grego, passou a ser chamado de Júpiter. Afrodite,
recebeu o nome de Vênus. Atena foi chamada de Minerva e Dionísio recebeu o nome de Baco e assim por diante. Aí aqui tem uma foto, né? Que ele diz que é uma foto antiga da escultura da deusa Vênus, exposta no Museu de Louvre, Paris, lá na França, em 2015. Certo, meus amores? Vocês podem perguntar o porquê, ter a curiosidade de pesquisar o porquê essa imagem não contém os braços. Vou deixar essa curiosidade para vocês, certo? Agora, nós iremos para a página 28. Vamos lá? Coloquem aí na página 28, aonde nós iremos falar sobre o comércio e trocas culturais. Então, para vocês verem que hoje, como nossa aula está rica, nós conhecemos a mitologia grega, falamos um pouco sobre a religiosidade romana, conhecemos sobre as escritas, não é isso? Que cada vez mais os povos foram se modernizando e criando outras formas de escrita. E agora nós iremos falar sobre o comércio. Então, em uma aula, nós conhecemos vários conteúdos das vidas daqueles povos de antigamente. Não é isso? Vamos lá? Grande parte da cultura das civilizações antigas foi influenciada pelo contato que diferentes povos estabeleceram entre si ao longo do tempo. As trocas comerciais, por exemplo, favoreceram o intercâmbio cultural entre diversos povos. Muitas das trocas comerciais eram realizadas por meio de rotas terrestres ou marítimas. Vamos conhecer algumas delas. Quando a gente diz comércio e trocas culturais entre povos, era que naquela época não se usava o dinheiro, mas sim a troca. Eu tinha uma mercadoria que era de interesse seu, então eu trocava com você que tinha uma mercadoria que era de interesse meu. E isso virava o comércio de trocas. E poderia acontecer na rota terrestre, que seria por terra, ou marítima, que seria por mar. Aí aqui ele irá mostrar algumas das rotas, certo? A rota da seda. Seda, como vocês sabem, é um tecido, né? Que até hoje é chamado de seda, um tecido muito bom. E aí tem a rota da seda. Vamos lá? A rota da seda foi uma rota comercial formada há milhares de anos, a partir de diversos caminhos entre o Oriente e o Ocidente. Ela recebeu esse nome por causa do principal e mais cobiçado produto chinês na época, a seda. Porém, outras mercadorias também eram transportadas, como o ouro, a canela, o vinho e alimentos considerados exóticos pelos europeus, como o romã e o gergelim. As viagens eram realizadas em grandes caravanas que cruzavam caminhos entre montanhas e desertos. Aí ele colocou aqui no mapa, nessa rota da seda, cerca de 100 anos atrás, e aí ele colocou que todas essas rotas muitas das vezes traçavam caminhos entre montanhas e desertos, certo? Aí aqui ele pergunta por quais regiões passavam a rota da seda. Está bem claro aqui, pelo caminho do Oriente e do Ocidente. Tenho certeza que vocês de cara descobriram aqui, né, isso, quais eram, né, as regiões que eles passavam. Aí na terceira questão ele diz assim: a maior parte dos caminhos da rota de seda era terrestre, havia, porém, um trecho marítimo. Identifique esse trecho e escreva o nome do mar que ele atravessava. E, professora, como é que eu irei descobrir? Meus amores, nós iremos lá no mapa, iremos ver qual era aqui a rota que eles faziam e por onde era que eles passavam. E aqui, bem, vocês irão encontrar
que era o Mar Negro. Onde eu encontrei essa resposta? Aqui, no mapa. Certo, meus amores? E eu tenho certeza que vocês, como são bastante inteligentes, também já tinham encontrado, não é isso? Então, nossa aula de hoje de história, sobre rotas, sobre a mitologia grega, sobre a religiosidade romana, sobre as nossas letras, né? Nossos fonemas que vieram surgir cada vez mais a escrita diferente, sobre nossas figuras rupestres que nos dão o conhecer mais de como era o modo de vida deles, acaba por aqui. Eu tenho certeza que hoje foi uma aula rica de conhecimentos para vocês, tanto para vocês quanto para mim, certo? Então espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até uma próxima aula.